Muito bem, pessoal. Hoje é já a nossa aula de número 13. Hoje iremos falar sobre um assunto extremamente importante. É uma pergunta, na verdade. Por que muitos cristãos não progridem financeiramente? Por que razão muitas pessoas, mesmo amando ao Senhor, financeiramente eles não avançam? Iremos responder essa pergunta de uma maneira bem clara e com base bíblica. Primeiro vamos começar com um versículo bíblico. Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, na NVI, que diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então veja só que o plano de Deus é um plano de nos fazer prosperar. Interessante. Deus tem um plano para a sua prosperidade. Algumas pessoas nem imaginam na possibilidade de prosperarem. De tanto viverem em dificuldade financeira, elas já acreditam até que esse é o estado original delas e que é assim que deve viver. Mas quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente percebe claramente que Deus tem um plano para a nossa prosperidade. Ou seja, Ele não apenas quer a nossa prosperidade, mas Ele já começou a tratar de um plano, elaborar um plano detalhado a fim de que a gente venha prosperar. Então Deus tem um plano para nós. A pergunta é: e por que muitos cristãos não prosperam? É bem provável que seja por não estar seguindo o plano da prosperidade divina. A maior vontade de Deus é realizar o seu plano em nós. A Bíblia diz em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tudo que é ruim, desagradável e imperfeito, com certeza não é a vontade de Deus. Mas você pode até perguntar, mas Reni, por que acontecem tantas coisas ruins no mundo? Se a vontade de Deus é boa, e por que muitos cristãos estão na área financeira vivenciando muitas situações ruins? Eu vou te responder. Antes de Deus criar o mundo, a única pessoa que agia era Deus. Deus criou o céu e a terra e todas as coisas. Ele agia. Mas quando Deus colocou o homem na terra começou a agir Deus e também o homem. Depois que o homem pecou, passou a agir agora também o diabo. Então hoje age na terra Deus, age na terra o homem e age na terra o diabo. E onde tem a ação humana e a ação do diabo, alguma coisa sai fora do lugar. Por isso que nós vemos pessoas sofrendo na área financeira, mas com certeza não é essa a vontade de Deus. Tanto não é a vontade de Deus que as pessoas venham viver em falta, em escassez, padecendo necessidade, como também ele desenvolveu um plano a fim de que os seus filhos venham prosperar. A vontade de Deus é que eu e que você sigamos o plano dele para a nossa vida e, naturalmente, ao seguirmos o seu plano, a prosperidade será uma consequência em nossa vida. Vale a pena a gente mastigar esse versículo um pouco mais. Ele diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Por que Deus falou isso? Porque na Idade Antiga, alguns imaginavam que Deus fazia o bem, mas imaginavam também que em alguns momentos Deus fazia o mal. Então, na crença judaica, é Deus o responsável tanto pelo bem e pelo mal. Não havia ação satânica, a ação diabólica na crença judaica antiga. Então eles acreditavam que Deus é bom, mas em alguns momentos Deus também é carrasco e ele dá vida, mas ele também mata. Então eles acreditavam dessa forma. Por essa razão foi que quando Jó perdeu tudo quanto tinha,
ele disse: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Ele pensou que foi o Senhor quem tomou os bens dele. Mas, na verdade, a Bíblia diz que foi Satanás quem roubou os bens de Jó, que gerou toda aquela destruição. Não foi Deus quem tomou. Porém, eles tinham essa crença antiga de que era Deus quem fazia o bem e era Deus também quem fazia o mal. E aqui Deus está esclarecendo, através do profeta Jeremias, que os planos dele para a nossa vida, ele sabe quais são, e não são os planos o que algumas pessoas imaginavam ser. Deus não é o Deus carrasco, o Deus perverso, o Deus que lhe faz padecer necessidade para provar o seu coração. O Deus que lhe faz passar fome para provar o seu coração. Não. Os planos dele ao seu respeito são bons. E ele diz: porque eu que conheço, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus tem um plano para a sua vida. E nesse plano não inclui passar fome. Nesse plano não inclui passar necessidade, escassez e privação. Declara o Senhor: planos de fazer prosperar. Então, os planos de Deus é de fazer prosperar. Observe que os planos de Deus não é entregar para você a prosperidade pronta, mas é de lhe fazer prosperar. Tudo que você vai aprender aqui no Clube Salvos e Prósperos, todas as aulas, todas as atividades, todas as práticas, vai ser com o intuito de que você venha a prosperar através das suas ações. Então Deus, ele tem um plano de lhe fazer prosperar. Prosperar através da obra das suas mãos. A Bíblia diz que Deus abençoa a obra das nossas mãos. O plano de Deus para você é o melhor. É de lhe fazer prosperar através das obras das suas mãos. Não de causar dano. E Deus é muito específico e diz: plano de dar a vocês esperança e um futuro. Você que já perdeu a esperança de sonhos antigos que você tinha e por alguma razão você foi frustrado. E hoje você já não sonha mais. Você já se recusa até a imaginar na possibilidade daquele sonho antigo acontecer. Você se recusa até em pensar sobre o assunto, porque você já se feriu tanto que você chegou à conclusão que você não vai conseguir, que esse sonho é uma ilusão, é uma utopia. Utopia, né? Utopia. É quando alguém imagina algo fora da realidade. Não, esse sonho não é uma utopia. Esse sonho, ele é uma possibilidade. Se você pôde sonhar, você pode realizar, porque a Bíblia diz que Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar. O plano de Deus é lhe fazer prosperar até pelas obras das suas mãos. E Ele quer que você faça a vontade dele, seguindo esse plano, a fim de que a prosperidade ela seja uma realidade, ela se torne algo palpável, algo real. Que ela deixe de ser um plano e passe a ser algo concluído na sua vida. Gente, por hoje ficaremos por aqui e até a próxima aula nós daremos continuidade sobre esse assunto.